galera do quinto ano, meu nome é Luan Ribeiro, sou professor da rede e hoje nós vamos contar um pouco da história das relações sociais na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que são relações sociais a partir das narrativas locais e compreender suas causas, o que ocasionou e as consequências dessas relações. Vou escolher algumas historinhas para a gente entender melhor o que é isso, tá? A partir de uma narrativa do povo nordestino e também do povo negro. Tá? Então, vem com a gente que a aula vai ser bem bacana. Primeiramente, antes da gente entrar nas histórias do povo nordestino e do povo negro, primeiro a gente tem que entender o que são relações sociais. Então, eu estruturei para vocês verem aí alguns tópicos que nos ajudam a entender um pouquinho o que são relações sociais. Relações sociais, como já diz o nome, é um tipo de relação que você tem no âmbito de sociedade. Então, primeiro tem que entender que existem espaços sociais. Espaços esses que podem ser escola, clubes, igrejas, centros religiosos, qualquer lugar que tenha um tipo de sociedade, um tipo de pessoas, um grupo de pessoas em volta. Formas de interação é o jeito que você interage de acordo com o lugar que você está. Em alguns locais tem algumas regras, você tem que respeitar as regras de alguns locais que são diferentes. Por exemplo, no estádio de futebol tem algumas regras, na igreja tem outras regras, na escola outras regras, e as formas de interação elas mudam mediante essas regras. Isso também é um tipo de relação social. Grupos sociais são os grupos que nós nos identificamos, grupos que nós pertencemos. Então tem um grupo da escola, o grupo do futebol, o grupo do balé, o grupo da capoeira, o grupo do samba, o grupo do teatro. Então são grupos sociais que se identificam por uma coisa em comum. Logicamente que esses grupos são compostos por seres sociais, que nós somos seres humanos. Seres humanos são seres capazes de relacionar com outros seres humanos e assim conviver em sociedade. A estrutura social a gente pode entender como a estrutura da sociedade. Tem vários tipos de estrutura social. Uma delas, a estrutura social, a gente pode falar de estrutura de classe social, né? Quando a gente chama de classe A, classe B, quem é rico, classe média, é pobre. Então, isso também é um tipo de estrutura social. Tá? E também é importante a gente falar que essa estrutura social tem total a ver com esses povos que nós vamos conversar hoje, tanto o povo nordestino quanto o povo negro, que foram povos que foram simplesmente marginalizados. O que é isso? Não é marginalizado de virar marginal ou virar algum bandido. Marginalizado é ficar à margem, ficar do lado, excluído da história oficial da cidade. Por isso que é importante a gente dar voz, dar protagonismo a esses povos nessa aula de hoje. Como diz o slide, protagonistas da história? É uma pergunta. O povo negro e o povo nordestino são protagonistas reais da história do Rio de Janeiro, não só do Rio, mas do Brasil. Mas quando a gente fala da cidade do Rio, tem algumas historinhas que ajudam a gente a entender esse protagonismo. Para primeiro entender esse protagonismo tanto do povo negro quanto do nordestino, é importante que a gente tenha em mente duas palavrinhas, migração e remoção, que são tipos de deslocamentos. Então, primeiro, essas duas palavrinhas, migração e remoção, têm tudo a ver com a história das relações sociais que foram construídas aqui na cidade a partir desses povos. Vamos entender um pouquinho melhor o que significa migração e o que significa remoção. As migrações são deslocamentos voluntários, tá? Ou seja, eu estou no local, vou migrar para outra cidade, para outro estado, dentro do próprio território nacional, dentro do próprio país. Então, à procura de emprego, ou porque teve algum desastre natural, tive que migrar para outro lugar, ou por motivação política, enfim, qualquer motivação que seja um deslocamento voluntário, que a própria pessoa queira sair de um lugar para outro. Tá? Já as remoções é uma ação ou efeito de remover, de ser removido. Se eu tiro você de algum lugar por ordem superior, por ordem de qualquer outra força que não seja a minha vontade, isso é uma remoção. A remoção aconteceu muito na cidade do Rio de Janeiro, tanto no passado distante como no passado recente. Aconteceram remoções no Rio de Janeiro. Tá? E as migrações acontecem a todo momento, logicamente. Numa década, numa época, né, da cidade do Rio,
a migração foi mais forte e geralmente as migrações são feitas da região Nordeste para Sudeste, que é a região do Rio de Janeiro, onde a gente vive. Então, teve esse fenômeno que vai ajudar um pouquinho a contar a história desses povos. Então, para vocês entenderem melhor, a migração é quando eu tenho um deslocamento voluntário. Por exemplo, eu saio da minha cidade, do Rio de Janeiro, e vou para São Paulo. Quando eu vou para Belém do Pará, para o Amazonas, eu vou migrar para outro estado no próprio país por variados motivos. E vice-versa. Já a remoção é quando eu estou na minha casa e o governo, né, simplesmente por alguma ordem de infraestrutura, de obra, de qualquer coisa que não seja a minha vontade, me tira daquele local para me colocar em outro. Isso é uma remoção, porque não parte da minha vontade. Deu para entender? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo para entender um pouquinho dessa história de remoção, o que tem a ver com o povo negro. Vamos falar um pouco da primeira favela do Brasil, o Morro da Providência, que em 1900 se chamava Morro da Favela, como vocês veem aí no slide. Tem duas fotos, né? A foto antiga e uma foto um pouquinho mais recente do Morro da Providência, hoje, que é o Morro da Favela. Para entender esse surgimento das favelas, é preciso entender uma coisa, a remoção. As remoções estão totalmente ligadas à criação das favelas, porque as remoções foram um jeito do governo na época, né, limpar a cidade, bem entre aspas, né, limpar a cidade dos cortiços que existiam no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, os cortiços foram simplesmente removidos, botados abaixo, e seus moradores se viram obrigados a subir os morros e construir suas casas ali. Daí surgiu então as favelas. Quem eram esses moradores dos cortiços? Esses moradores eram, em sua maioria, escravos recém-libertos, escravizados. Então, a sua população era majoritariamente, né, a maioria era negra. Então, esses recém-libertos moravam nesses cortiços porque simplesmente não tinham dinheiro, não tinham nem documento, não tinham nada, não tinham terras, por exemplo. Então, eles se viram obrigados a morar nesses locais. Quando eles foram expulsos, eles subiram os morros e construíram suas casas. Não é coincidência que a maioria da favela é composta por população negra. Isso não é coincidência, isso é história. Até porque a história ajuda a gente a entender o presente e estudar no passado. Então, por isso que é bom te contar uma historinha passada para a gente entender um pouquinho da influência do povo negro na construção de relação social da cidade, que muda muito, né? Então, assim, o povo negro ele tem uma construção muito positiva da nossa cidade, mas infelizmente essa história não é muito contada nos nossos livros ainda, nas nossas aulas, nos cadernos, por exemplo. Porém, isso está mudando de pouco em pouco, por isso que é importante entender um pouquinho de como as favelas surgiram, porque os moradores da favela em sua maioria são negros. Isso não é coincidência, isso é história. Tá? Então vamos seguir mais um pouquinho para a gente entender um pouco mais dessa contribuição. Olha, não sei se vocês já conhecem de cara essa foto, é a Lagoa Rodrigo de Freitas, isso nos anos 60. Passou um pouquinho, a gente passou um pouquinho à frente, saímos de 1900, fomos para 1960, anos 60 ali. Outra remoção, outro conjunto de remoções, né? As três mais famosas foram a favela da Praia do Pinto, da Catacumba e do Esqueleto. A Praia do Pinto e a Catacumba ficavam na zona sul do Rio de Janeiro. A Catacumba, como vocês veem na foto, bem pertinho da Lagoa Rodrigo de Freitas, e a Praia do Pinto ficava bem pertinho ali onde fica o estádio do Flamengo, ali a Gávea, né, onde o Flamengo costuma treinar, o clube, né? Então ficava ali no Leblon, entre Gávea e Leblon. E o Esqueleto fica onde hoje se situa a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, né? Uma universidade muito conhecida, fica ali no Maracanã, bem em frente ao Maracanã, se filma no próximo slide a foto. Essas favelas foram removidas porque né, a do Esqueleto para surgir uma universidade, já a Catacumba e a Praia do Pinto, que ficavam na zona sul da cidade, era a zona que ficavam as pessoas que tinham mais de grana, e na justificativa deles enfeiavam a paisagem, as favelas enfeiavam essa paisagem, então eles foram removidos para outros locais bem distantes da zona sul da cidade, que era onde ficava a galera que tinha mais dinheiro. E, logicamente, quem morava nessas favelas era, em sua maioria, a população negra. Então, olha aí de novo, mais uma vez, a remoção afetando diretamente a população negra.
Então, essa população se viu de novo obrigada a ser removida, sair do local de moradia para ir para outros locais na cidade do Rio de Janeiro, mas mesmo assim bem distantes, na zona oeste da cidade. Então, eles foram para 3 locais que talvez vocês conheçam, tá? A Cidade de Deus, que fica ali em Jacarepaguá, Vila Kennedy e Vila Aliança, que ficam ali em Bangu, né, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, esses moradores foram para lá e construíram suas vidas nesses novos locais, fazendo assim uma reconstrução das relações sociais na própria cidade, correto? Aqui nesse slide vocês podem ver a favela do Esqueleto acima, tá vendo essas casinhas, e o Maracanã ao fundo, tá vendo? É onde fica o ERJ, bem em frente ao estádio do Maracanã, futebol, tá? Então, e embaixo aqui, ó, a favela da Praia do Pinto, tá aqui, né? E aqui a Gávea, ó, onde fica a Gávea, a sede do Clube de Regatas do Flamengo. As 2 favelas foram totalmente removidas, hoje não existem mais, né? Mas só para vocês terem uma noção de onde elas ficavam e que hoje estão totalmente, né, extintas, não existem mais na nossa cidade. E dentre essas 3 que eu falei que eles foram removidos, que foram a Vila Aliança, a Vila Kennedy e a Cidade de Deus, creio eu que uma das mais conhecidas é realmente a Cidade de Deus, né, por conta do filme. A Cidade de Deus era um dos maiores das cidades conjuntos habitacionais na época para abrigar esses removidos e originou esse filme que foi bastante conhecido pelo mundo inteiro, um dos filmes mais conhecidos da história do nosso cinema, que deu uma voz, né, projetou a Cidade de Deus para o mundo inteiro. Então esse filme é bem interessante, bem importante, conta um pouquinho da história da Cidade de Deus e como esses novos moradores reconfiguraram a relação social dentro da própria cidade. Uma coisa é você morar numa favela na zona sul do Rio de Janeiro, e outra coisa é você morar numa favela na zona oeste do Rio de Janeiro, sem muitos acessos, sem muito transporte, sem muito comércio. Então é uma reconstrução da vida dentro da própria cidade. Chegamos então à migração, falar um pouco também do povo nordestino. A gente sabe que ali nos anos 50, anos 60, houve uma grande impulsão sobre a urbanização do Brasil, e o Rio de Janeiro, como era capital na época, o Rio de Janeiro já foi capital do Brasil, sofreu esse grande impacto com a urbanização. O que é isso? O Brasil passou de rural para um país urbano. E assim, as ofertas de emprego aumentaram bastante na região sudeste, onde a gente fica, onde a gente vive, o Rio de Janeiro, e muitas pessoas saíram do Nordeste, como está aí no mapa, o Nordeste em amarelo, e vieram em direção ao Sudeste em busca de uma vida melhor. Só que essas pessoas, elas não vieram para cá reconstruindo do zero a sua vida. Elas vêm com bagagens do local de onde da sua origem, vieram com culturas, vieram com hábitos, alimentos, tudo isso da sua região de origem. Para isso não se perder, eles reconfiguraram e mesclaram aqui no Rio de Janeiro com a cultura carioca e se reconstruíram como pessoas dentro de uma outra região, porém não perderam as suas raízes. Então, a região Nordeste tem muita influência, tanto em algumas favelas, tem algumas favelas que são muito conhecidas por ter uma população muito grande nordestina, a Rocinha é uma delas, o Parque União é outra, também tem muitos nordestinos, e tem uma principal figura, um principal local que se concentra, né, a cultura nordestina no Rio de Janeiro, que é a Feira de São Cristóvão. Tá? A Feira de São Cristóvão, que é a feira de tradições nordestinas, que fica em São Cristóvão, no bairro do Rio de Janeiro, na Zona Norte. Tem lá um pavilhão grandão, que vocês vão ver no próximo slide, que concentra muita coisa legal dessa região. Como vocês podem ver na foto antiga, em preto e branco, a Feira de São Cristóvão, antes de ser realizada dentro do pavilhão. Tá? Você vê as barraquinhas aí fora, tá vendo? Tem um pavilhão ali dentro, estava abandonado na época, e as barraquinhas fora. Nessas barraquinhas a gente vende de tudo, tá? De comidas típicas do Nordeste, a utensílios domésticos, a vestimenta, qualquer coisa, bebidas, temperos, enfim, tudo que lembra a região Nordeste. E a foto do lado já colorida já é a Feira de São Cristóvão organizada dentro do pavilhão, com as suas barracas muito mais organizadas, as lojas, enfim. É uma sugestão para quando a nossa pandemia passar, vocês darem uma visita e conhecer esse local que conta muito da história do Nordeste aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Então,
é importante a gente entender que também os nordestinos são parte crucial para entender a nossa cidade e são parte importante para a gente se considerar o Rio de Janeiro uma cidade bem desenvolvida. Eles fazem parte disso, são parte disso. E, infelizmente, está chegando ao fim a nossa aula. Gostaria de agradecer muito quem ficou aqui vendo os slides com nossas aulas, entendendo um pouquinho das relações sociais na cidade do Rio de Janeiro. Mas antes da gente ir embora, eu lanço um desafio para vocês pesquisarem, logicamente, com os seus responsáveis, com vocês mesmos, seus familiares, que moram ou já moraram em alguma favela, conjunto habitacional ou parque proletário, e contar um pouquinho da história de vocês através de vídeos, de registro escrito, como vocês preferirem, essa história com a localidade, beleza? Pode ser algum lugar que você já morou, não necessariamente que você mora hoje, tá bom? Só isso, gente. Muito obrigado e espero que nós nos encontremos em alguma próxima aula. Até mais!